Boa tarde, queridos alunos da terceira série do ensino médio. Boa tarde aos colegas professores, aos pais que estão assistindo. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Eu, Daniela, estou mediando a aula da professora Simone, então estou aqui acompanhando o chat. Professora Simone, boa tarde. Boa tarde, Daniela. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, estudantes. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na atividade da aula passada, né? Mas para isso nós vamos fazer nossos combinados. Qual é o nosso combinado? É que vocês vão ter o caderno do estudante em mãos, né? Que é o volume 2 que vocês têm. Que vocês participem ativamente das atividades, que vocês anotem as dúvidas de vocês, para a gente poder esclarecer o máximo possível, né? Caso vocês tenham dúvida e que nós não conseguimos, vocês procurem o professor de vocês da escola também, que ele está trabalhando em conjunto, beleza? Vamos lá, então? Na aula passada, que nós vimos... antes disso, qual é a habilidade da aula de hoje, né? A habilidade é saber calcular a constante de equilíbrio de uma transformação química a partir de dados empíricos. O que é empíricos? Experimentos, perfeito? Né? Nós já fizemos nossos combinados. Então, vamos recapitular um pouquinho a aula passada. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos as reações de neutralização, né? Retomando aqui. O que é uma reação de neutralização? É aquela a reação, que ocorre reação entre um ácido e uma base, que origina o quê? Um produto de sal mais água. Então, eu tenho um ácido que sofre ionização, que libera H+. Eu tenho a base que sofre dissociação, que libera OH-. E esse H+ do ácido com mais OH- da base vai me dar água e o sal, em contrapartida, é o outros íons que compõem o ácido e a base, perfeito? Relembrando um pouquinho aqui que nós vimos lá no primeiro bimestre, é equilíbrio químico. O que é equilíbrio químico? É uma reação que pode ser reversível. Tanto pode ir para a direita como vir para a esquerda, ou seja, quando a velocidade direta é igual à inversa. Se vocês verem lá a equação embaixo, né? Eu tenho um reagente A com mais um reagente B, que vai me dar um produto um produto C e um produto D. E ele também pode voltar, né? Eu tenho essa setinha de ida e de volta. Então, vai chegar um momento que ele vai estar no equilíbrio. E quando chega nesse equilíbrio, é quando a velocidade direta é igual à velocidade inversa. E tem o caso das substâncias do estado gasoso, que a reação ela tem que correr em ambiente fechado. Se ela correr em ambiente aberto, o que acontece? O gás vai para a atmosfera, eu não consigo medir essa equação, não vou observar o equilíbrio dessa equação, porque eu perco o gás, o que acontece? Eu acabo perdendo o equilíbrio dessa reação, perfeito? Aí vamos aprofundar um pouquinho dentro de uma reação de equilíbrio. Se vocês olharem aqui nessa tabela, eu tenho lá, na primeira coluna eu tenho o tempo, está medido em segundo, né, de 0 até 80. Aí eu tenho lá, como eu falei para vocês, tem o reagente A e B, que vai me dar no produto C e D. E eu tenho o quê? As concentrações de cada um deles, né? Então, no tempo zero, antes de iniciar a minha reação, eu tenho lá o reagente A, né? Uma concentração de 300 mol por litro. E tem o reagente B, que é 150 mol por litro. Como eu não iniciei a reação, então eu não vou ter produto ainda, perfeito? É que nem você fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, você tem lá a farinha, você tem a manteiga e os ovos. Se eu não misturei, não levei ao forno, não vou ter o bolo ainda. Eu vou ter quem? A farinha, os ovos e o açúcar, perfeito? Então, no tempo zero eu tenho só reagente. Decorreu um certo tempo, no meu caso aqui 10 segundos, o que aconteceu com o meu reagente A? Ele decaiu, né? De 300, ele diminuiu de 300 para 250. O meu reagente B, ele caiu de 150 para 125. E o que aconteceu com o meu produto C e D? Ele acabou aumentando, né? Ele foi produzido, então o C foi para 25 e o D foi para 50. Passando mais 10 segundos, eu diminui mais ainda o reagente A, o reagente B também foi diminuído, em contrapartida eu aumentei o meu produto C e D. Isso aconteceu no tempo 20, 30, 40, 50, aí chegou no tempo 60, o que aconteceu? Eu cheguei numa quantidade de reagente A 150, de reagente B 75, o meu produto C de 100 e meu produto de D de 200. Aí decorreu mais 10 segundos. O que aconteceu com o reagente A? Permaneceu no 150. O B também.
E o C, eu não produzi mais nada, eu continuei com 100 e o D também com 200. Eu deixei mais um tempinho, mais 10 segundos e observei o quê? Que eu não estava mais consumindo reagente e não estava mais produzindo o produto. Então, o que eu posso dizer? Que nesse momento, no tempo de 60 segundos, a reação ela atingiu o equilíbrio. Né? Como vocês observaram aí, que eu acabei de falar, eu não consumi mais reagente e nem produzi mais produto. Então, na tabela, eu consigo visualizar o quando eu atinjo o equilíbrio, quando eu vejo os valores estando uma constante. É fácil visualizar. Agora, se eu for para um gráfico, eu consigo visualizar isso? Consigo também. Vamos lá, no próximo slide. Então, eu tenho a mesma reação, A mais B, que vai dar C e D. Então, vamos analisar o gráfico. Vamos pegar a primeira linha lá em cima, que está no tom de azul escuro. Ele começa no 300 e vai decaindo. Eu chamei essa linha do quê? Do meu reagente A. Ele começa no 300 e vai decaindo até 150. Se eu pegar a segunda linha, que é azul mais claro, eu chamei do reagente B, ele começa no 150 e vai decaindo até 125 aproximadamente, né? E o meu produto, ele começa onde? No zero, porque no tempo zero eu não tenho nada de produto. Então, eu vou partir lá do ponto de encontro do eixo X com o eixo Y. Se vocês olharem no eixo X, o que eu tenho? Eu tenho o tempo. E no eixo Y eu tenho o quê? A concentração pela unidade de mol por litro. Então, eu saio do zero e vou aumentando aos poucos. Até chegar, se vocês olharem ali onde tem aquela traço cinza, eu já estou no patamar, eu não consigo mais variações. O que acontece? Tanto a linha rosa, azul escura, vermelha e azul clara, ela está paralela ao eixo X. Por ela estar paralela, isso quer dizer o quê? Eu não estou produzindo mais nada ou consumindo mais nada. Então, eu atingi meu equilíbrio. Então, se vocês olharem na tabela, eu vou voltar aqui, eu atingi o equilíbrio nos 60 segundos. Perfeito? Pelo gráfico, eu vejo pelo patamar, né? Que foi também no tempo de 60 segundos. Eu peguei os mesmos dados, coloquei numa tabela e no gráfico para vocês visualizarem, ok? E o que vem a ser aquela letrinha minúscula na frente do A, B, C e D? Então, eu tenho uma reação de A com B, dando C mais D. As letras minúsculas são quem? É que vocês viram lá no primeiro ano que para eu ter uma reação, eu tenho que ter uma reação que esteja balanceada. Ela estando balanceada, eu tenho valores estequiométricos, lembram disso? Então, o Azinho é a estequiometria do meu componente A, o Bzinho é a minha estequiometria do meu componente B, do C e do D, idem, perfeito? Então, vamos na próxima slide. Eu tenho uma interaçãozinha com vocês. Partindo desse momento que nós vimos agora, tanto na tabela no gráfico, eu quero que vocês me falem em relação a este gráfico, né, que é uma da reação da formação da chuva ácida, né, que eu tenho lá a equação do dióxido de enxofre mais oxigênio, que vai dar o trióxido de enxofre. E eu quero que vocês me falem qual foi o tempo que essa reação atingiu o equilíbrio. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos, vamos lá?
voltando aqui do chat, pessoal. Todo mundo, Simone, super participando aqui, a galera em peso. Galera da terceira série participando. É isso aí, gente. Olha, a maioria aqui colocou entre 20 e 25. Mas assim, maioria mesmo 25. 25. E aí, Simone, conta pra gente. Então, pessoal, no gráfico é um pouquinho mais difícil de visualizar. Quando a gente tem uma tabela, é bem mais claro. Mas se você olhar no gráfico, o que acontece? No gráfico, se você olhar a linha azul, que no caso é do dióxido de enxofre, né? Ele está decaindo. E no tempo 25 ainda tem uma leve queda até o 30. Mas, claro, como a questão aqui para reflexão, né? Vocês poderiam falar que a partir do 25 começa a tentar chegar no equilíbrio. Se olharem aqui, ó, eu coloquei os valores na reta para vocês. Fica mais fácil com o valor, óbvio, né? Que nem lá, ó, no tempo 30, né? Eu tenho o vermelho 150, no 35 150, no 40 150. Então, ele começou a entrar no equilíbrio no tempo 30 segundos. Se olhar também o verde e o azul, né? Ele começa a manter o valor tanto do reagente como do produto no tempo 30 segundos. Mas é plausível que eles responderam a partir do 25, porque tem uma variação muito pequena. Se você vê lá de 152 para 150, né? Então, é aceitável vocês falarem que a partir do 25, essa reação entra no equilíbrio, perfeito? É que observando assim de longe, sim, né? Sim, a gente fica meio mesmo dentro da... Confuso. Entre 25 a e 30 por ali. Perfeito, mas a ideia eles pegaram. Isso que é muito importante, né? Então, a gente vai agora aprofundar um pouquinho nosso conhecimento, tá? Então, aqui nessa próxima slide, eu tenho uma solução de HAC, no caso é ácido acético, tá ok? Que está em equilíbrio na sua ionização de H+, e o acetato, nós chamamos ali, numa temperatura de 25 graus Celsius. O que eu fiz? Eu fiz 3 experimentos dessa solução. Então, eu tenho lá, eu iniciei com ácido acético a 0,10, no primeiro experimento. No segundo, eu iniciei com 0,01 e no terceiro experimento usei 0,20. Aí, o que aconteceu? Eu tenho as concentrações dele quando eu atingi o equilíbrio, tanto do ácido, que está em verde, do H+, e do acetato. Perfeito? O que acontece aqui? Eu quero achar uma relação entre esses 3 experimentos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação de produto sobre o reagente. Se vocês pegarem lá. Então, se eu pegar o produto sobre o reagente, quem é o meu produto? É o acetato, AC-, né? E o H+. Sobre o reagente, quem é o reagente? É meu ácido acético. E vou fazer essa continha. Vamos olhar aqui um pouquinho só, por favor? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Se a gente olhar aqui nosso... Então, eu tenho o primeiro experimento. A concentração de HC, né, que é o ácido acético, 0 no equilíbrio já, tá, pessoal? Eu iniciei com valor, mas ocorreu a reação e cheguei no equilíbrio. Então, quais são os valores de equilíbrio? Do ácido acético, 0,0987 mol por litro, tá? Sempre na unidade mol por litro. A minha concentração de H+, 0,00133 mol por litro. E a minha concentração de de acetato, vai também ser 0,00133. O que eu vou fazer? Vou pegar esses valores e substituir nessa relação, produto sobre reagente. A concentração de AC- está aqui, 0,00133 vezes a concentração de H+, que também vai ser 0,00133, que vou dividir por quem? Pela concentração do meu reagente. Quem é o reagente? Aqui, ó, reagente HAC. Então, a concentração de HAC, 0,0987. Fazendo a continha aqui, né? Eu fiz rapidinho aqui a continha, tá aqui, ó, fiz de cabeça. Achei o valor 1,79 vezes 10 a menos 5, é um valor bem pequenininho, perfeito?
Eu fiz para o experimento 1, para o 2 e para o 3. Vamos olhar na tabelinha lá, por favor. Então, olha lá, fiz para o primeiro experimento, eu tenho 1,79 vezes 10 a menos 5. No segundo experimento, realizei a conta, vocês olharem lá, ó, 0,000415 vezes 0,00415, que é o produto do reagente, dividido por 0,00958. Tanto zero, né, gente? Que vai dar também 1,79 vezes 10 a menos 5. E fiz para o terceiro também e achei um valor também muito próximo, que vai ser 1,78 vezes 10 a menos 5, tá? No próximo PPT, eu dei uma limpadinha. O que que eu fiz aqui, ó? Achei os valores muito próximos, certo? Só tem uma variaçãozinha na segunda casa do terceiro experimento. Eu achei um valor que poderia falar que é um valor constante, perfeito? Esse valor constante, eu posso dizer que essa constante, que eu vou simbolizar pela letra K, K de constante. Por que C? Porque eu estou trabalhando com quem? Com as concentrações dos meus integrantes, né? Aquele que está envolvido na reação do reagente e do produto. Então, quando tem essa relação produto sobre reagente, eu vou achar um valor constante dele. Nós chamamos constante de equilíbrio. Para isso, a reação tem que estar balanceada. Olha lá os valorzinhos que eu falei para vocês lá no começo. As letras minúsculas, né, que são A, B, C e D. Eles vão entrar na minha fórmula de constante sempre com forma de expoente. Por isso que é importante eu visualizar esses valores na minha reação balanceada. Perfeito, pessoal? Agora eu quero que vocês tentem, né, fazer essa atividade que ele fala assim, ó, a tabela abaixo apresenta a concentração das espécies em equilíbrio em solução de diferentes concentrações iniciais do ácido fluorídrico a 25 graus Celsius. Qual é a reação? HF, aquoso, que está em equilíbrio com H mais aquoso, mais F menos, que a gente chama de o fluoreto aquoso. Aí ele te dá lá a solução, né, os três experimentos, ele te dá a concentração inicial do HF e ele te dá a concentração que está no equilíbrio de cada um desses experimentos. E ele quer, com base nesses dados, que você calcule a constante de equilíbrio desta reação. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês tentarem fazer achar essa constante de equilíbrio. Vamos lá?
Voltando aqui com o chat. Gente, eu acho que teve uma galera aí que tá com delay na atividade, que começou a responder 25, que eu acho que estava falando relacionado à atividade anterior, professora. Mas aqui, relacionado a esse exercício, a Daniele, acho que é Soares, Daniele Soares falou que o resultado é a constante, né? O KC é 6,78 vezes 10 a menos 4. Né? Então, arredondando ali o 7,8, né? Sim. E aí, o Murilo também respondeu isso, só que... Ah, não, aqui, ó. O Murilo falou que no primeiro, 6,78 vezes 10 a menos 6. Então, acho que rolou uma confusão ali com... Potência de 10. Andando com a vírgula ali, né? Com a potência. Mas, no geral, quem respondeu referente a essa, sem o delay da questão anterior, chegou mais ou menos nesse resultado. Perfeito. E aí, professora Simone? Tá corretíssimo. Vamos lá, pessoal. Se eu pegar o primeiro experimento, vou tentar fazer para todos, só que eu não consigo fazer a conta aqui de mão, porque é muitos zeros, né? Mas a Daniela vai me ajudar na calculadora. Vamos lá, Daniela? Opa, abre a calculadora aí, por favor, Daniela. Então, ele fala assim, a gente deu 3 experimentos, né, da reação HF, que está em equilíbrio com H+, mais F-. Aí, a constante de equilíbrio que nós falamos anterior, o que é a constante de equilíbrio? É a relação do produto sobre o reagente. Quem é o meu produto? H+ e F-. Então, se eu estou falando de Kc, que é o caso aqui, Kc, K é constante, C é referente à concentração. Tudo bem, pessoal? Então, como eu calculo o meu Kc? Kc vai ser o produto da concentração do meu produto. Produto que é multiplicação, tá ok? Então, quem é o meu produto da reação? H+. Então, vou pegar a concentração. Lembre-se que quando nós colocamos colchete, é a simbologia de concentração, né? Então, entre o colchete, H+, vai ser a concentração de H+, que multiplica a concentração de F-. E qual é o valorzinho que vai aqui em cima? Ó, a minha equação é 1 para 1 para 1. Então, 1 aqui em cima, 1 aqui em cima. Não preciso colocar quando é valor 1, perfeito? E quem é meu reagente? HF. Então, eu vou dividir esse valor pela concentração do meu reagente HF. No meu experimento 1, o que eu tenho? A concentração de HF, 0,0920. Então, aqui embaixo. HF é meu reagente, então vai no denominador. 0,0920, ok? Quem vai em cima? Concentração de H+. Quem é H+? 0,00079. 0,1230079. Que multiplica a concentração de quem? De F-. Qual é a concentração de F-? 0,00079. Agora vamos usar os dotes da professora Daniela. Professora Daniela, multiplica para mim, por favor. 0,00079 vezes 0,00079. Dá quanto? Deu 0, aí você coloca uns 6 zeros. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 6241. 6241. Dividido. Agora, você pega esse valor, professor, e divide por 0,0920. Opa, peraí. 0,92? Isso. Vai dar? Vai dar 0,5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 6783. Opa, fiz uma vírgula aqui, desculpa, gente. 67 837. 837. Vamos pegar todos os números para a gente entender. Um valor muito pequeno, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou colocar em potência de 10. O que eu vou fazer com a minha vírgula? Eu vou andar com a vírgula. Se eu ando para a minha direita, valor negativo. Se eu ando para a esquerda, valor positivo, certo? Vamos lá, ó. A vírgula está aqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Certo? Acho que você
Você fez a conta certa, professora? Fiz. Então, não sei, vamos lá. Dá quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser que eu errei, vamos lá. Então, vai ficar 6,7837 vezes potência de 10. Quantas casas eu andei? 6 aqui, não foi? 6. Como eu andei para a minha direita, valor negativo. Perfeito? Então, o valor do KC vai ser 6,7837 vezes 10 a menos 6. Esse foi para o primeiro. Eu que falei errado. Ah, põe aqui eu. O professor errou, não fui eu, foi a professora. A professora errou na calculadora, gente. Olha isso, olha o nível. Então vamos lá, vamos corrigir o nosso são erro. só 3 zeros, tá? Depois da vírgula. Aqui? Isso. Ah, tá vendo, pessoal? Então vamos lá, vou corrigir que a professora errou, não fui Gente, eu. na verdade, isso aqui foi de propósito, só pra ver se vocês estão prestando atenção, entendeu? Valeu a dica, professora. Então, eu vou pegar o azul. Só um minutinho só. Então, a professora falou errado o vermelho. Eu vou riscar o vermelho, esse aqui, perfeito? Professora, a senhora dita para mim novamente o valor desta conta aqui, que eu vou colocar aqui em cima. Agora eu vou falar certo, Tá. gente. KC igual a 0. Vírgula, Aham. 000, 3 zeros, 3 professora? zeros. Ah, ok. 678. Vamos parar por aqui. Aham. Ok? Senão eu vou invadir lá a conta e vai confundir o pessoal. Então, vamos andar com a casinha aqui. Então, tá aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar assim, ó. KC igual a 6,78 vezes 10, potência de 10, né? Eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Como eu andei para a minha direita, valor negativo. Então, KC do primeiro experimento vai ser 6,78 vezes 10 a menos 4, ok? Retomando aqui. Ah, sabe o que aconteceu? É. Ó, aí tem 3 zeros no experimento 1. Aqui no experimento do PowerPoint tem 2. Então, por isso que aconteceu essa inversão. Então, tudo bem. Então, achamos aqui o erro, perfeito? Então, mostra o próximo PPT, por favor. Então, tá aqui os valores. Eu fiz a conta para vocês aqui. Opa, perdão. Se vocês olharem aqui, realmente, tinha um 0 a mais aqui, por isso que estava errado. Né? Mas deu para vocês pegarem a ideia, perfeito? Se não deu, a gente tem um próximo exercício para a gente poder fixar um pouquinho melhor. Então, eu fiz o primeiro exercício, o primeiro experimento, o segundo, o terceiro, e achei 6,8 vezes 10 a menos 4, que é o valor do KC desta equação que está em equilíbrio, perfeito? Aí, como eu falei para vocês, né, chamei a atenção do nosso subíndice, né, no nosso estequiometria. Se vocês pegarem aqui no nosso exemplo, né, da amônia, da produção da amônia, e vocês conseguem visualizar melhor aonde aquele número 1, 3, 2, ele vai na fórmula do KC, ok? Então, vocês viram lá, ó, a concentração da amônia elevada ao quadrado, vamos chamar assim, né? Que divide a concentração do N2 elevado a 1 vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Aí eu acho o valor do KC, ok? Para isso, eu vou dar mais uma interaçãozinha para vocês. Nesse exercício, vocês vão fazer o quê? Vocês têm a tabela, tá? Que tem o valor da concentração no início e no equilíbrio. De qual reação? Da reação do N2O4, que está em equilíbrio com 2NO2. Aqui não está descrito na forma, mas ele fala que está no estado gasoso. Isso é muito importante, ok? Aí ele pede nesse exercício, que está no caderno aluno de vocês, na página 44, tá? No volume 2. Ele pede para você escrever a constante de equilíbrio. Não precisa colocar no chat para nós. O que eu quero é que vocês me coloquem o valor da constante de equilíbrio dessa reação baseado nesta tabela. Então, vocês podem fazer no caderno de vocês, no caderno do aluno, né? Achar a expressão da constante de equilíbrio e colocar para nós no chat o valor desta constante de equilíbrio. Vou dar para vocês 2 minutinhos para responder essa questão. Vamos lá?
Voltamos de mais um chat. Olha, Simone, o pessoal aqui comentou bastante. Adoro, gente, quando vocês participam assim, muita gente participando. Uma galera aqui respondeu 2,7. Aí teve o Wesley Kaique, que respondeu 0,18. O Gabriel respondeu 4. Mas, assim, a maioria 2,7. E aí, professora? Então, pessoal, volta um pouquinho no PPT, por gentileza. O que ele fala? Ele quer a constante de equilíbrio. E na tabela ele te deu lá reagente e produto. N2O4, que é o meu reagente. Ele te deu a concentração no início, que é 0,150 mol por litro. E ele te deu também a concentração no equilíbrio, 0,3 mol por litro. Quando eu falo constante de equilíbrio, eu vou pegar o quê? A quantidade de reagente ou de produto que está no equilíbrio. Então, o valor que eu vou utilizar para calcular a minha expressão Kc, volta aqui por gentileza. Então, eu tenho aqui, ó, a reação, perfeito? Eu coloquei aqui, ó, destaquei o 2, que ele veio aqui em cima, então tá, Kc igual a concentração do meu produto, com o valor estequiométrico aqui levando ao expoente, sobre quem? A concentração do meu reagente. E vou trabalhar com quais valores? O valor está no equilíbrio. Qual é a concentração do N2O4 no equilíbrio? É 0,3 mol por litro. Qual é a concentração do NO2 no equilíbrio? 0,9. Então, colocando aqui, ó, na fórmula, eu vou ter lá, 0,3 elevado ao quadrado dividido por 0,9. 0,3 ao quadrado vai dar 0,09 dividido por 0,9. Quando eu faço a divisão, eu vou ter 0,01, né? Vamos dividir por 9, dividido por 0,1. Se eu cortar aqui, eu tenho uma casa após a vírgula com duas, eu vou ficar com quantas? Aqui em cima, 0,1. Que aqui é como se fosse 10, aqui 100, né? Só que é o inverso. Então, aqui vai ser o 10 inverso. Se eu pegar 100 dividido por 10, vai dar 10. Só que é o inverso, vai dar 0,1. Então, a constante de equilíbrio da minha reação vai ser 0,1. Quais valores que eu peguei? Os valores que está no equilíbrio. Eu não vou utilizar o valor do início, porque no início eu entrei com uma quantidade X de reagente, eu posso ter colocado uma quantidade X também de produto, só que eles vão estar trabalhando. Vai chegar uma hora que eles vão entrar no equilíbrio. Que hora é essa? É aquela hora que eu não tenho nem mais consumo de reagente, nem mais produção do produto. Ele está constante, como nós vimos lá no nosso gráfico, perfeito, pessoal? Tudo bem? Agora, eu vou colocar aqui para vocês na tela, né, o que nós fizemos aqui na lousa, perfeito? E eu quero que vocês, então nós fizemos hoje o que é constante de equilíbrio, então nós temos aí um tempinho, quero que vocês coloquem no chat pra gente, vou dar para vocês 30 segundinhos para pontuar qual a dúvida que vocês têm, se ficou alguma dúvida, para a gente na próxima aula poder esclarecer. Voltando aqui do chat, o pessoal está com bastante dúvida em relação à divisão, tá? Ainda mais com vírgula. Então, isso é questão de exercício mesmo, né? Acho que a ideia da aula é entender mais o contexto, né? Sim, sim. Mas vamos trabalhar na próxima aula também, professora Dani. Não se preocupe não, pessoal. Na próxima aula a gente vai retomar isso daqui. Então, eu desejo para vocês uma boa noite. Até a próxima aula. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, boa noite.